caros internautas, estamos aqui em mais uma atividade do nosso Centro Espírita Harmonia, a palestra pública de quarta-feira, que se não estivéssemos no contexto da pandemia, é a palestra que antecede o trabalho da desobsessão presencial. Mas no contexto da pandemia, com as atividades então encerradas pelo contexto em que estamos aqui no nosso trabalho online. Eu convido a todos agora a trazer aí a tela mental, a sua forma pessoal de conexão com o sagrado, com Deus. Nessa forma de conexão com o sagrado, com Deus, elevando o pensamento alto ao que há de melhor em você, melhor em seu coração, melhor, aquela parte sua que é melhor, que seria capaz de abraçar, certo? De abraçar o outro como irmão, independente de crença, cor, de qualquer coisa. E agora possamos levar o pensamento alto como se estivéssemos a abraçar o mundo. Abraçar o mundo é envolvê-lo em mais amorosidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Amém. E aí possamos de novo agora abrir os olhos. E essa é a nossa passagem de hoje. O banquete dos publicanos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Essa parábola remete ao que nós terminamos de fazer. Adentrando ao que há de melhor em nós, adentrando a nossa casa interna, adentrando o divino que há em nós, nós compartilhamos abraçando o mundo. Compartilhamos imaginando-nos amorosamente a energia de amorosidade abraçando o mundo. Sim, abraçando o mundo nesse momento de tanta dor. Jesus abraça o mundo desde quando aqui se coloca conhecido por nós, mas desde quando assume a tarefa de estar frente a esse orbe, dirigindo-o. Quando eu olho aquela parábola e vejo então o queixume quanto a Jesus estar com os publicanos, me traz muito a imagem de uma crítica, por um sentimento de abandono. Ou seja, em vez de estar comigo, ele está com eles. Em vez de estar comigo, ele me desprezou porque aquilo é mais importante. É a ideia de sentir-se desprezados. E frente à dor, é isso que acontece. Nós somos seres humanos evoluindo da ignorância, como fomos criados, para a sabedoria. E essa caminhada se faz passo a passo. E não aprendemos porque alguém nos disse, aprendemos quando vivemos. E quando o momento de dor e angústia bate à porta, o senso crítico, destrutivo, ele é capaz de lançar farpas sobre toda e qualquer estrutura, porque na realidade ele está a falar de sua própria dor. Então perguntamos aonde está Deus. Para alguns basta a ideia de dizer que isso é uma punição.
e que vamos sair renovados de tudo isso a partir dessa punição. Essa é a forma de Deus nos abraçar para que, com a punição, venhamos a nos transformar. Veja só, educar punindo, nós já sabemos aonde isso vai dar, ou seja, lugar nenhum. A punição não educa, a punição constrange, a punição alimenta esse contexto atual aí em que estamos. Então, eu não acredito em um Deus punidor. Não, mas é que para com isso você abre os olhos para aquilo. Se não vai pelo bem, vai pelo mal. Eu não acredito nesse Deus. Quando Deus criou a vida, Ele não poderia ficar preso a ela, controlando-a aqui e ali. Logo, Ele estabeleceu leis que regem esta vida. Todos nós somos herdeiros de nós mesmos. O que a humanidade está vivendo agora, simplesmente, é a repercussão da sua própria conduta enquanto espécie. Repercussão do próprio contexto em que a vida se inscreve, porque o direito à vida não é apenas do ser humano. O vírus que aí está também representa a vida. Então eu creio em um Deus que é Pai de todos, não só Pai de alguns. Eu sempre gosto de configurar a ideia de Deus naquilo que evoca o luminoso na minha própria existência. Estamos aqui na conversa quanto a reunião mediúnica de desobsessão precedida por essa palestra, que não está acontecendo presencialmente com encarnados, mas com desencarnados, com certeza deve estar ocorrendo lá. Não para servir de consolo, é porque o espírito fora do corpo, ele não descansa, dorme, ele está sempre ativo. Então a equipe espiritual continua ativa e trabalhando. Principalmente porque a situação em que nós nos encontramos é essa, precisando de socorro. Porque aquele que precisa de socorro, que olha para Jesus e diz: por que você está com os publicanos e não comigo? Né? E critica. Porque quando ele está bem, ele não está nem aí. Então, olhando para o espiritual, por várias vezes já me questionei e ainda me questiono. Como estão? O que é isto? O que é isto? Uma depuração? Um resgate de coisas anteriores? Ou mais uma oportunidade de aprendizado? A primeira coisa a aprender é reconhecer que eu estou nessa maca. Porque quando eu começo a questionar o sagrado, e aí eu vou estar colocando os espíritos como o sagrado, que de fato, se você olhar as descrições do mundo espiritual, elas estão limitadas ao que nós vemos e conhecemos até então, até porque é difícil descrever algo fora do âmbito da nossa própria linguagem, do nosso limite de conhecimento, porque aquilo que está fora do que nós já reconhecemos, nós não conseguimos ainda trazer uma imagem, materializar uma imagem que o traduza verdadeiramente, a não ser por um paralelismo de símbolos e como acontece nos sonhos. Sonhamos com um avião que cai e não é o avião que vai cair, são os nossos projetos que podem estar indo por água abaixo. Então, quando olho para esse espiritual, e aí é algo que eu também trago, né? Porque se o caminho para a construção de uma vida melhor perpassa por esse espiritual,
E a mediunidade é um dom que nos coloca em pleno contato com eles, certo? Por que é que eles estão com os publicanos? Ou seja, é o anseio por um espiritual mais claro, transparente, aonde pudéssemos estar num colóquio entre encarnados e desencarnados, um colóquio onde os desencarnados pudessem estar elucidando algumas questões que às vezes angustiam-nos o peito. Então pudéssemos ter num colóquio aí Bezerra, Meimei, Joana, nosso amigo Chico, outros desencarnados que em conjunto, como fazemos quando queremos discutir algo, a própria OMS, né? Aquela Organização Mundial de Saúde, fica no meu peito, né, o desejo de poder ver esse nível de organização, mas que fosse mais perceptível, né, aos próprios, ao nosso olhar. Fica perceptível dentro do âmbito da necessidade da nossa crença de assim buscar enxergar o haver de uma organicidade espiritual lá em cima, certo? Que representaria esses dois elementos aí, segurando essa padiola, porque é esse contexto do espiritual que estariam aí nos segurando, né? Nessa condição aí de doentes. Contudo, temos algumas explicações. A primeira dela dizendo que os espíritos não estão à mercê do encarnado, eles têm suas próprias atividades. Tem algo para mim que fica claro. A primeira coisa é que esse que aqui vos fala é um personagem como você, que me identifico, sendo do sexo masculino, tendo filhas, sendo médico e com várias outras características, como você também se identificaria. Todos esses elementos aí utilizados para se identificar são os elementos que caracterizam quem está nessa padiola, o personagem. A ideia do personagem é justamente isso, o que se configurou em você, em mim, nesta encarnação. Tudo que eu uso para me descrever está aí, nesse personagem. E esse personagem está nessa condição, está na padiola. Porque ele se colocou na padiola. E esse personagem, ele não é imortal. Ele vai morrer. E é esse medo da morte que coloca ele na padiola, à espera de que outros o carreguem. É o medo da morte que leva ele a negar, como se não estivéssemos passando pela situação caótica em que está. Não usa máscara, não se distancia. É o próprio medo da morte que leva ele a exacerbar, a achar que não pode abraçar alguém, porque no abraço o vírus aí vai estar. Mas aí podemos colocar um paradoxo. Você fala no distanciamento, como é que você fala de um abraço? Eu falo do abraço sim, porque a falta do abraço, do contato com o outro, não estou falando em aglomeração, estou falando na avó que de máscara abraça o seu neto também de máscara, e que após esse abraço, certo, colocando-os próximos, os dois se afastam, retiram suas máscaras, tomam seu banho e ali estão de novo dentro do contexto de segurança. Sim, porque com máscaras adequadas, nós médicos fazemos cirurgia em quem está com Covid. Abrimos, dispersam-se aerosóis e usando a máscara, o óculos, não nos estaremos a contaminar. Então existem pessoas, personagens,
adoecendo pela falta do contato. E que não estou aqui a dizer que jogue-se tudo para cima, vamos nos agregar, não, eu estou falando do contato, que esse contato eu citei da avó com o neto, com o filho, aonde, guardando as necessárias medidas de segurança, é possível, com banho tomado, de mãos lavadas, apertar a mão do outro. E depois disso higienizar de novo, né? É possível dar um abraço com a máscara ali bem colocada, se isso está a alimentar o pânico que lhe leva a negar tudo, a negar o que estamos passando, o pânico que lhe leva a se congelar, esperando que alguém venha resolver isso. O pânico que leva a questionar todo o sagrado enquanto expressão. E aí então, colocando a máscara e abraçando o Fernando dentro de mim. E a máscara que eu coloquei foi a máscara que eu enxergo nessa parábola. Eu coloquei a máscara que contém, que retém, que impede que eu me contamine ou que eu contamine o outro, com o sentimento de discriminação, o sentimento de exclusão, o sentimento de egocentrismo, que quem importa sou eu, os outros são publicanos e eles que se danem. Então eu pego essa máscara e coloco para que esse pensamento que é em mim não contamine o outro. E se há esse pensamento no outro, eu não me permita contaminar por ele. E com essa máscara eu adentro abraçar os Fernandos. Porque dentro de mim há um publicano. Se lembra que eu falei que o personagem está nessa padiola? Então eu estou dizendo que você, espírito, que anima esse personagem, já viveu diversos personagens. Sim. E como a evolução é da ignorância para a sabedoria, você já foi tudo de absurdo antes do que o que você é agora. Piore tudo que você é. Isso são os personagens anteriores. Imagine o inimaginável dentro do aspecto da torpidez, da maldade, da malevolência. Estes foram personagens que você já viveu. Então, você carrega consigo enquanto espírito. Por isso eu trouxe a ideia de que quem está segurando a padiola são espíritos, né? Que é o sagrado para ele carregar e colocar em algum lugar. Então você, enquanto espírito, carrega em si as reminiscências de tudo isso. E tudo que ainda não foi integrado de forma transformadora, ele mobiliza você, podendo levar-lhe a cometer os mesmos atos. Então devemos usar a máscara, que é essa máscara, que agora eu estou citando, para que eu me permita abraçar a mim mesmo, porque quando eu abraço a mim mesmo, os meus medos, as minhas frustrações, as minhas angústias, eu não me coloco como alguém que está na maca. Quando eu assim o faço, eu entendo que o humano só pode descrever tudo a partir do humano. A linguagem que o humano traz só é constituída a partir daquilo que já a faz. Então, por isso, não dá para ficar esperando um colóquio espiritual de uma outra forma. Por quê? Porque nós ainda, enquanto seres humanos, estamos ainda muito distantes de viabilizar, possibilitar esse intercâmbio de maneira mais transparente e clara, fora da toga da religião, mas dentro do fluxo natural da vida.
E o convite, quando eu olho aquela parábola, é: deixe de estar nessa condição de quem está na padiola, pois a vida está precisando de espíritos livres, né? Que sejam capazes de fazer o voo da liberdade, porque só no voo da liberdade, em vez de ficar na padiola esperando que alguém me carregue, eu me coloco a ser útil para o outro. Em vez de estar criticando que possa ser um mundo espiritual dessa ou daquela forma, eu entendo que o mundo espiritual é onde vive o espírito, e o mundo que eu estou vivendo agora é o meu mundo espiritual. E aí, nesse voo, eu busco então questionar-me, interrogar. E a primeira coisa que eu busco interrogar, eu vou trazer um ícone. Eu costumo dizer que não sou seguidor de Jesus, ou seguidor nem sequer de Jesus, porque eu acho que a vida nos convida não a ser seguidores, mas ser quem somos. Mas quando eu digo isto, eu não coloco Jesus em nenhum contexto de demérito. Eu coloco em demérito a construção da busca de um Jesus para seguir cegamente. Eu advogo que Jesus é um símbolo, tornou-se um símbolo. Isso fica muito claro no mito do Cristo, que é esse símbolo. Jesus é o homem. Veja que eu trouxe várias imagens. Se eu colocar qualquer uma delas isoladamente, você diz: aí o mestre Fernando. Mas veja que eu coloquei 6, eu podia botar em 1000. Tá? Porque Jesus não é uma face. Jesus, para mim, é uma atitude. Um ser autodeterminado, extremamente autodeterminado, que, conhecendo todo o construto, todos os aspectos da vida humana, então nessa interrogação, porque se lembra que eu disse que o espírito não descansa? Ele buscou uma atitude. Então, eu sou seguidor do Jesus dentro. É o Jesus que eu posso permitir que se faça em mim. Eu quero seguir o Jesus que se faz em mim e que vai se aprimorando. É o Jesus que eu descubro ao olhar para a minha própria caminhada. Então, é simples. Veja, termina ali no horizonte que não termina. Então a pergunta clara é não o que a doença hoje está fazendo, a mudança que o mundo terá. A pergunta é o que eu estou fazendo frente ao mundo. O que eu estou fazendo frente ao que aí está. O que eu estou permitindo me permitindo aprender frente a tudo que está por aí. Porque eu identifico que o personagem que está na padiola, ele faz parte de um desses constituintes dessa ponte que aí me lança ao infinito, que lhe lança ao infinito. E é preciso então sair do questionamento. Na realidade, não importa como se configura o mundo espiritual. Não importa que poderíamos ou não ter um colóquio esclarecendo o contexto desta realidade, tornando isso mais palpável, mais claro para nós. Não. Porque não são as interrogações, puramente por interrogações, que solucionam. As interrogações, a meu ver, elas sacodem para que eu olhe para dentro de mim mesmo, que é o convite que eu faço a você, e aí busque então, nesse movimento de internalização, reconhecer os fantasmas, as sombras que
consomem você, que mantêm você dentro daquela padiola, que crescem cada vez mais quando você apenas vira as costas para a luz. A luz é a luz do olhar, o olhar que está aí reconhecendo que existem várias máscaras. Que máscaras são essas? É a máscara do bonzinho, do politicamente correto. Mas que quando o outro sai, mete o pau, mete o malho. Porque esse politicamente correto, ele continua a discriminar. Porque é um politicamente correto projetado para fora e não para dentro. Porque quando ele é projetado para dentro, ele lhe transforma. Ele lhe retira a máscara. Faz com que você, sendo capaz de enxergar, então, os monstros que surgem por você se negar a olhar para a luz do olhar crítico, o olhar que primeiro pergunta a si mesmo o que está fazendo, porque fugindo dessa luz, você fica a projetar a sombra do que você não faz, enxergando todo mundo que não faz e vendo isso cada vez maior. O convite é reconhecer as máscaras que está usando, que discrimina as pessoas. Porque você está sendo convidado a estar com os publicanos. Os publicanos são tanto hoje os que negam, como aqueles que fazem disso um espetáculo de horror no nosso momento atual. Estar com eles não quer dizer fazer o que eles fazem. Estar com eles é compreender a dor humana. Aonde então, em vez de apontar o outro, você acolhe o outro. Em vez de buscar discriminações dentro de modelos pré-estabelecidos, como um masculino e um feminino, que o homem tem que ser assim, que a mulher tem que ser assado, você reconhece que essas imposições faz com que o homem vá se afogando em si mesmo. O ser humano vá se afogando em si mesmo. Então Jesus adentra ao contexto do encontro com os publicanos, porque enquanto você aponta para eles, discriminando-os, colocando-os como a causa de tudo que está aí, você não transforma, não muda nada. Jesus adentra junto a eles, e junto a eles, o discurso de Jesus, a conduta de Jesus é que transforma. Mas eu comecei falando da necessidade de um movimento interno de equilíbrio para que possamos lidar com tudo que está ao nosso redor, com todos que estão ao nosso redor, então. Que possamos aqui chamar daqueles que estaríamos a discriminar, porque os publicanos colocados na palavra, eles representam ali a população discriminada pelos que se achavam eleitos, certo? Do Pai, o qual naquele momento Jesus estaria ali a representar. Então, por que eles e não eu? E o que eu estou agora convidando nesse centramento é a você se perguntar: quem sou eu frente a eles? O que eu posso fazer para auxiliá-los? O que eu posso fazer para acolhê-los e não ser mais um a mantê-los no lugar onde estão, pela própria ignorância que é em mim? E então, como estamos falando aqui dessa reunião pública que precede a desobsessão, que agora não ocorre de forma presencial,
mas que se você aí se sente angustiado, nota a presença espiritual, eleve seu pensamento, pense aí no nosso Centro Espírita Harmonia e imagine os espíritos que estão, por ignorância aí, a lhe perseguir, sendo encaminhados para o tratamento pela equipe espiritual do centro. Ou seja, em vez de olhar-se frente aos desencarnados em desequilíbrio, como sendo você vítima deles, faça com que a sua amorosidade, o olhar do senso crítico construtivo e não destrutivo, presente em você, seja um elan a encaminhar esses espíritos que por ignorância estão aí de alguma forma buscando lhe prejudicar, para que sejam acolhidos pela equipe espiritual do Centro Espírita Harmonia. Traga na tela mental a imagem de que cada um deles, para em vez de estar seguindo a vida, que é um fluxo contínuo, está parado aí ao seu redor, estão doentes. Então imagine-se conduzindo esses doentes ao Centro Espírita Harmonia. Sim, é um doente, que é você, conduzindo os outros doentes. Porque assumindo a condição que você é aquele doente, só que você não está mais na padiola esperando que alguém venha lhe salvar, mas você está de pé. E estando de pé, você é capaz de enxergar que há outros que precisam de auxílio. E você mentalmente pode aí auxiliá-los, já que são desencarnados. A encontrar esse refúgio no Centro Espírita Harmonia ou em outros centros espíritas, ou em outros núcleos religiosos que acolham espíritos em sofrimento. Ou seja, o convite é que para naquele centramento você possa ser agora um polo gerador de uma ação, uma atitude que passe a transformar os que estão ao seu redor. Não impondo-os, ou seja, impondo a eles a sua crença, a sua forma de ver, não. É irradiando para eles pensamentos, vibrações de equilíbrio. Equilíbrio para entender que precisa respeitar o outro. E aí então você possa entender que esse movimento de centramento que eu lhe pedi, que está aqui expresso nessa figura, buscando, se colocando em equilíbrio, seria a forma de você sair daquela padiola assumindo como você está. Porque às vezes estamos assim, isolados em nós mesmos, egocêntricos. Egocêntricos quando estamos aí na rua a desprezar a nossa condição de vetor, que contaminado podemos contaminar o outro sem usar a máscara, sem manter o distanciamento. Egocêntricos na postura de apenas estar com medo da morte, e aí com medo da morte, gerando pânico nos outros. Achando que o vírus vai entrar pela pele. Entenda que você é um profissional de saúde. Um profissional de saúde que cuida ou deve cuidar da sua saúde mental e deve cuidar da saúde dos que estão ao seu redor, porque você não é uma árvore seca, não. Você se constitui de um coletivo. O coletivo que há em você. Imagine que cada uma dessas imagens aí que eu coloquei, elas estejam a configurar algumas das encarnações que você já viveu. E estão todas registradas aí em você. Encarnações onde você foi o medroso, onde você foi o audacioso. Encarnações onde você foi o servil capaz de tirar a vida do outro, de torturar o outro. Que também você foi a pessoa mais amorosa, que conseguiu abraçar. Mas, Fernando, quem uma vez matou não consegue abraçar. Quem disse isso?
você matou, o que você fez, qualquer atrocidade, ela está constituída pelo personagem que você assume. E esse personagem se constitui dentro da contextualização do momento de vida, das situações que estão sobre você. Então, por isso há em nós o mais luminoso, por sermos filhos de Deus, e há em nós o mais trevoso, quando apenas a ignorância fala mais alto. Então, não há publicanos a serem deixados de lado. Há publicanos a conscientemente ser integrados. Então, entendermos que o mundo precisa ser abraçado. Porque o momento atual, por exemplo, nos leva a isso. O que adianta um país compra todas as vacinas e se vacina? E o outro país sem vacinas, a infecção evolui solta, criando variantes, inclusive com o risco das variantes se tornarem resistentes à vacina do outro país. Ou seja, ele que se achou imune será atingido por uma outra variante perigosa, a qual ele é copartícipe da criação, porque quando olhou só para o próprio umbigo e deixou o outro à mercê, aquilo cresce lá e se dissemina. Então, por isso, que é o convite para abraçar e não para discriminar e dizer cada um que se vire. Precisamos ter a capacidade de olhar e identificar no outro nosso irmão. Porque o nosso movimento é um movimento de acolher, esse movimento de colocar sobre as nossas mãos, acolher. E aí eu trago o acolhimento, eu trago inicialmente a família, sim, porque deixemos de ser hipócrita. Para acolher o mundo, precisamos que sejamos capazes de acolher o mundo que está mais próximo de nós, que é nossa família, nossos familiares. Então, é esse o contexto que nós estamos aí inseridos. Então, primeiro começa em casa, e aí, em vez de discriminar seu filho, sua mulher, o marido, compreenda-os dentro do contexto que estão vivendo, certo? E possa ir aí, indo adiante, fazer a elaboração do seu próprio viver. Porque normalmente nós assumimos essa posição como se fôssemos dono, ditando o que é certo e é correto para o outro, em vez de acolher. Ao ditar, então, estrangulamos o outro. E como nós fazemos? Simples. Volte à sua tela mental, buscando aquele mesmo estado de paz, de equilíbrio, e pergunte a si mesmo como você enxerga o sagrado, o divino. Se você enxerga isso como elemento externo, que eram aqueles elementos da padiola, carregar alguém, meus pêsames, você estando à espera que alguém lhe carregue. Ou se você enxerga o sagrado como esse elemento nascente na alma humana, na realidade nascente na vida, aonde ele culmina na alma humana com a questão do senso crítico de poder então assumir atitudes e mudar o que está aí. Então o sagrado é que você conecta, não fica mais lhe pedindo: ó, não me deixeis cair em tentação. Não, o sagrado diz: a tentação é para que você aprenda com ela. Livrai-me do mal. O mal aparece para que você se transforme e ajude também ele a se transformar. É um sagrado que leva você a se questionar. É o sagrado
que, levando você a se questionar, leva você a respeitar o questionamento do outro, em vez de apenas se afastar. E respeitando o questionamento do outro, você o faz mergulhando em si mesmo, como até aqui eu lhe convidei. Para reconhecer a sombra, os monstros que existem em você mesmo. Porque essa sombra, esse monstro que existe em você, lhe afastando do outro, é o mesmo monstro que afasta o outro de você. É o mesmo monstro que leva você a se afastar do sagrado. Ele está com os publicanos? Não está com os publicanos. Você quer estar com ele? Vá junto a ele, estar com os publicanos. Deixe de querer ser a excelência para que o sagrado venha até você. Vá até ele. Deixe de questionar que o espiritual não é isso, não é aquilo outro. Vá até o humano, as pessoas que conformam a sua realidade de existência e se faça presente junto a elas. Aonde esse mergulho, que agora pergunta a partir de si mesmo o que eu posso fazer e eu vou fazer, leva a aproximar. São interrogações que nos conciliam. E se lembra aquela imagem do Cristo? É o Cristo, que enquanto o mito é visto fora, você agora vive dentro de você. E aí então, as interrogações são elementos que lhe estimulam a trazer o outro para junto de você. Esse beijo lindo que eu coloco aí é você beijando a você mesmo, acolhendo a você que tem medo, a você que está em desespero, você abraçando, trazendo aquilo junto. E se você faz isso dentro, você consegue também fazer isso fora. Então agora Jesus não é um rosto, Jesus é uma atitude se fazendo em você. Compreendendo que é essa comunhão com o outro que pode nos levar todos juntos a acolher o mundo, independente de cor, de raça, de credo, independente do que nós possamos defender. Então é o convite que lhe faço. Vá aos publicanos. Vá àquilo que você discrimina, mas não para impor. Vá vivendo naturalmente a luz do amor em você, para que essa luz, sendo amor, o amor que assume posições, assume papéis, assume atitudes, sempre buscando acolher e auxiliar o outro, e não apontá-lo, discriminá-lo, colocá-lo como causa dos seus problemas. É o amor que lhe diz: você é a causa e a solução dos seus problemas. Então eu convido todos, para concluir o nosso trabalho de hoje, a se colocar aí como esse menininho e essa menininha, independente das diferenças, nos darmos todas as mãos nesse momento agora, e nós imaginarmos o mundo à nossa frente, como essa imagem evoca, de todos os países, os continentes, e vamos imaginando uma luz de amorosidade envolvendo todos os países, começando pela nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente e os demais continentes. Vamos nos imaginar emanando uma luz sobre todo o mundo. Uma luz que leve as pessoas a se tornar mais responsáveis e conscientes. Uma luz que leve as pessoas a se tornarem mais amorosas. Uma luz que leve as pessoas a se darem as mãos como irmãos, a um ajudar o outro. Uma luz que busque despertar em cada um
o seu próprio compromisso com a vida. Aonde esse despertar seja fortalecido pela sua conduta agora de mão dada, mentalmente abraçando o mundo. Então se imagine agora mentalmente abraçando sua família, ou aquilo que você considera como família. Envolvendo-os em amorosidade. Traga à sua tela mental aqueles que poderiam existir como seus inimigos e abrace-os também com a mesma amorosidade. Abrace-os imaginando que você já foi mais rude em outras encarnações, provavelmente pior do que ele, e que da mesma maneira que você evoluiu, ele também irá evoluir. Abrace-o, para que você se liberte do sentimento negativo e possa deixar o amor espraiar a partir de você, a transformar primeiramente já a sua vida nesse momento, fazendo você se sentir melhor. E aí então olhando para o mundo, irradiando o que há de melhor em você, que você possa dizer: venha a mim as tentações, para que frente a elas eu reafirme o amor como força transformadora do universo. Venha a mim o mal, para que lidando amorosamente com ele, essa força transformadora do universo também o transforme. Porque não há bem nem mal, mas apenas oportunidades de aprendizado para todos nós. E olhar para tudo que nos acontece como oportunidade de aprendizado é a grande luz a iluminar o mundo e a transformar o mundo num lugar melhor. Que a paz de nosso amigo Jesus esteja em nossos corações e nos guie sempre, sempre. Que durante a noite de hoje possamos permitir que essa luz que brilha em nosso coração fale mais alto. E em conjunto nos mantenhamos em uma oração pela vida, pela paz no mundo, pela paz em nós. E assim eu concluo então o nosso encontro do dia de hoje. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre.